Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a este canal, onde nós aqui estudamos as lições da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós temos a lição de número 9, que tem como tema a eterna redenção. E eu espero que você possa, após ou durante toda esta aula, possa crescer espiritualmente, conhecendo um pouco mais sobre a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Para isso, nós vamos orar pedindo a iluminação e a bênção dos céus para a minha vida e também para a sua vida, para a vida de todos nós. Pai Santo, nós te louvamos por esta hora e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de poder estudar a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a direção em tudo que vamos falar e que também, ó Deus, ouvidos estejam abertos, sensíveis à tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como disse, a nossa lição de hoje é a lição de número 9 e tem como tema a eterna redenção. E o texto base para a nossa lição de hoje está em Hebreus capítulo 9, do verso 24 ao verso 28, que eu gostaria de ler nesse momento. Hebreus capítulo 9, do verso 24 ao verso 28, que nos diz assim: Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no santo lugar de ano em ano com sangue alheio. Pois então necessário seria ele ter sofrido com frequência desde a fundação do mundo. Mas agora, no fim do mundo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos. E para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Esse texto é um texto maravilhoso que traz para nós a base, né, texto base para a nossa lição de hoje. É um texto maravilhoso. Qual o objetivo da lição, diz o autor, né? Qual o objetivo da lição? Ele diz assim: descrever os efeitos da obra expiatória de Cristo na vida do cristão, enfatizando a purificação do coração, a confissão pública da fé em Cristo e a prática do amor fraternal, como evidência de um novo coração. Então, aqui o objetivo desta lição, que tem, como já disse, o título de A Eterna Redenção. Na lição anterior, nós refletimos sobre a superioridade da obra de Cristo em relação à antiga aliança e seus ritos e cerimônias. Hoje, continuaremos essa reflexão mostrando que Jesus é o sumo sacerdote perfeito que revela o Pai e somente por ele o adoramos em espírito e em verdade. É essa primeira parte da lição, que é, na verdade, a introdução aqui da lição da revista. O autor, ele divide aqui em 3 partes essa lição, e nós vamos tentar falar aqui o máximo possível, porque o tempo não é muito grande, e é muita coisa para a gente conversar em talvez 25, 30 minutos. Bem, ele apresenta aqui o culto da antiga aliança. Nós sabemos que na Bíblia nós temos, né, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é a história do povo e refere-se aí à antiga aliança.
E o Novo Testamento é também a história da igreja e os feitos de Jesus e apresenta a nova aliança que é Cristo. Mas isso aí é um outro assunto já discutido em outras lições. Bem, aqui fala sobre o culto da antiga aliança. Assim como expresso acima, o autor da carta aos Hebreus prossegue sua sustentação, segundo a qual Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Acompanhamos o seu argumento desde o capítulo 7, em que, à luz do Salmo 110, um salmo messiânico, Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Tal afirmação significa que Cristo é, ao mesmo tempo, rei e sacerdote eterno. Enquanto rei, ele governa todas as coisas. E enquanto enquanto sacerdote, ele é o eterno e perfeito mediador entre Deus e o homem. Então, o autor ele faz esse destaque aqui, afirmando que enquanto Jesus, o Cristo, ele é rei, ele governa. E como sacerdote, ele é o mediador entre Deus e o homem. No capítulo 8, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque o sacerdócio que havia na antiga aliança não era capaz de alcançar a perfeição, visto que todos os sacerdotes que ministravam no culto eram pecadores e imperfeitos, sendo, inclusive, necessários sacrifícios pelos seus próprios pecados. A gente já viu isso e sabe que anualmente as pessoas levavam os sacrifícios, para o templo, para o sacerdote, onde ali o sacerdote fazia os devidos rituais, os cultos que o sacerdote tinha que fazer. Na nova aliança, outorgada por Deus, Cristo, aquele que não cometeu pecado, habita por meio do Espírito Santo naquele que crê e imprime a sua lei em seus corações. Portanto, enquanto estivermos neste mundo, o Espírito Santo dirigirá o seu povo, levando-o ao conhecimento de Deus e à adoração verdadeira. Apenas fazendo aqui um destaque, os cultos, os sacrifícios, as ofertas eram levados pelos sacerdotes a Deus na antiga aliança, mas também eles eram pecadores, assim como todos nós. E aí está a grande diferença, porque Jesus é o sumo sacerdote e ele, sem pecado, ele sem mácula, ele imprime em nosso coração a verdadeira adoração. Seguindo um pouco mais adiante, diz assim: o autor da carta aos Hebreus menciona que no tabernáculo haviam 2 recintos especiais. O santo lugar, onde havia o candelabro, que tinha a finalidade de iluminar o tabernáculo. A mesa e os pães da proposição, 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Está lá em Levíticos, capítulo 24, do verso 5 ao verso 9, eu aconselho você a dar uma lida depois. E no lugar mais interior do tabernáculo havia o Santíssimo Lugar, onde se encontrava o altar de ouro, em que se queimava o incenso, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para aspergir o sangue do sacrifício do Senhor pelos pecados do povo. Está lá em Levítico capítulo 30, do verso 1 até o verso 10. Era neste santíssimo lugar que ficava a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do culto, porque representava a presença de Deus no meio do seu povo, e que continha as tábuas da lei, o bordão de Arão, Números capítulos 17, 8 e 10, e um pouco de maná,
Está lá em Êxodo capítulo 16, verso 33. Com todos esses ornamentos, além de outros tantos descritos nos livros de Êxodo e de Levítico, podemos compreender a aplicação que o autor da Carta aos Hebreus mostra em que o culto da antiga aliança, apesar da riqueza em símbolos e significados, apontava para coisas muito mais excelentes que estavam por vir. Era apenas uma parábola para a época presente, pois eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que prestava culto. Então, veja, meus irmãos, que todos esses rituais que nós encontramos na velha aliança, como a arca, o candelabro, aquele local santo dos santos, tudo isso era uma figura daquilo que aconteceria mais tarde com o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus faleceu, morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e significando que todos nós agora, não só os sacerdotes, mas todos nós que passamos também a exercer esse ofício, né, de sacerdócio, nós somos sacerdotes também. Então, a partir daí, nós temos acesso livre à presença de Deus, que era considerado naquela época o chamado Santo dos Santos, aonde estava a arca representando ali a presença de Deus. E agora nós temos livre acesso a Deus. Então nós não precisamos mais de arca, não precisamos mais de candelabro, não precisamos de local chamado Santo dos Santos, porque Deus habita em nosso coração. Deus habita em cada coração. Aonde eu estiver, Deus está comigo. De fato, diz o autor, para nós, aqueles que vivemos sob a nova aliança, em que a presença do Espírito Santo em nossos corações nos leva ao entendimento das coisas pertencentes ao Senhor e à adoração verdadeira, parece um tanto difícil compreender a quantidade enorme de descrições das cerimônias da adoração da antiga aliança. Na nova aliança, estabelecida por Deus através de Jesus, a adoração é uma expressão do coração, dirigida e impulsionada pelo Espírito Santo. Assim, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque somente ele nos conduz a adorar ao Pai em espírito e em verdade. Então, nós não temos rituais, né? Não temos rituais. Como a velha aliança tinha uma série de rituais, mas nós não temos. Nós temos, na verdade, duas ordenanças deixadas por Jesus para a igreja, que é o batismo e a ceia do Senhor. Mas mesmo o batismo e a ceia do Senhor, que são ordenanças e não rituais, nós temos a liberdade de realizar essas ordenanças da maneira como a gente entender biblicamente. Então, tem pastores que celebram de uma forma, outros celebram de outra, mas o fato é que nós não temos rituais. Nós temos hoje a presença de Jesus em nossa vida e no seio da igreja, e nós adoramos ele de uma maneira espontânea, né? E não com os rituais. Bom, o ponto 2. Jesus, sacerdote e sacrifício. Ele diz assim: a parte central do culto da antiga aliança era o derramamento do sangue de um animal puro para a remissão dos pecados, pois sem esse sacrifício não haveria perdão pelos pecados, como podemos observar no livro de Levítico, a partir do capítulo 3 até o capítulo 6. Isto posto, o autor da carta aos Hebreus nos mostra que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entrou no santuário celeste, não feito por mãos humanas, como o Antigo Testamento, e não oferecendo o sangue de animais para expiação e redenção do povo,
mas ofereceu o seu próprio sangue, sem mácula, e ofereceu a Deus. Por isso, somente por meio do sacrifício de Cristo é possível purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Meus irmãos, que coisa muito importante aqui, muito interessante. Porque os santuários, né, que foram feitos por mãos pecadoras. Embora os sacerdotes, mas também eram homens que também pecavam. Jesus Cristo, ele se fez sacrifício por nós, derramou seu sangue sem mácula, sem pecado, e somente por meio de Jesus é que é possível purificar a nossa consciência e obter a salvação que tantos nós almejamos. Então, não há outro caminho. O caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vale a pena lembrar, mais uma vez, que na antiga aliança os sacrifícios eram oferecidos no tabernáculo, feito pelos filhos de Israel e orientados por Moisés, que por sua vez recebera toda a orientação sobre como fazê-lo do próprio Senhor. O problema que não poderia ser resolvido facilmente diz respeito ao fato de que o lugar da adoração a Deus nunca poderia ser santificado plenamente, pois as mãos que prepararam o tabernáculo eram pecadoras. Os sacrifícios feitos no tabernáculo eram ministrados por pecadores, e todos os objetos sagrados do tabernáculo foram confeccionados por mãos pecadoras. Assim, era necessário um santuário puro, um sacrifício puro e um sacerdote puro, e tudo isso se cumpriu na pessoa de Jesus. Glória a Deus por isso. Assim, podemos perceber também que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque ele é o intercessor eficaz. Aquele que entrou no santuário celeste pelo seu próprio sangue, purificou-nos dos nossos pecados e intercede por nós diante do Pai. Mais uma vez, podemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 34, no qual questiona sobre quem poderá nos condenar. E diz assim: foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Da mesma forma, podemos lembrar as palavras do apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 1, que diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Louvado seja Deus pela obra de Cristo e pela nossa redenção. Se não fosse Cristo, nós estaríamos perdidos. E o ponto 3 diz assim: uma vez e para sempre. Ora, essa redenção é eterna, porque o sacrifício de Cristo é superior àquele da antiga aliança. Naquela dispensação, o sumo sacerdote tinha a obrigação de oferecer sacrifício pelo povo, pois este continuamente pecava contra o Senhor e se desviava do seu caminho em seus corações. Porém, Cristo ofereceu a si mesmo e para sempre em seu sacrifício puro, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados,
mas para salvar aqueles que esperam nele, conforme Hebreus capítulo 9, no verso 28. Então, somente lembrando, meus irmãos e amigos, você que assiste, né, participa desse estudo, lembrando que no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós encontramos o sacrifício feito uma vez só e por todos. Então, na Antiga Aliança, cada um teria que matar um animal e levar para ser expiado, para ser sacrificado, para ser levado ao santuário e entregue ao sacerdote. Na Nova Aliança, o sacrifício foi feito pelo próprio Jesus Cristo. Se na Antiga Aliança era necessário que se fizesse a cada ano, ou seja, continuamente, né, repetidamente, em Cristo isso foi feito uma vez só. Então, não há necessidade da gente fazer qualquer sacrifício hoje, porque Jesus ele já fez, ele já pagou o preço, ele já se sacrificou, e de uma vez para todo sempre. E é por isso que nós, batistas, defendemos a doutrina, a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, aquele que tem Jesus em seu coração, ele é salvo e salvo por toda a vida. A gente não fica ganhando e perdendo a salvação. E também eu, pessoalmente, defendo a ideia de que se alguém, de repente, diz que perdeu, é porque, na verdade, nunca teve. Porque se a pessoa é crente de fato, aceitou Jesus de fato, ele não abandona. E se, porventura, por alguma razão, ele se afastar, mas ele vai voltar com toda certeza. Confiemos, portanto, em sua promessa gloriosa de eterna redenção. Em Cristo, o sumo sacerdote perfeito que entrou no santuário celeste e intercede por nós. Confiemos em seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados e que no derramar do seu sangue por nós estava tornando propício o perdão das nossas iniquidades e nossa entrada no céu. Diante de tão grande amor que nos constrange, só nos resta prostrarmos em adoração genuína àquele que tudo fez por nós. Meus irmãos, algo maravilhoso está aqui, não é? Porque nós caminhávamos para o distanciamento de Deus, para longe de Deus, caminhávamos para o inferno, na verdade. Mas Cristo nos resgatou. Cristo, ele nos deu a eterna redenção. E aquele que tem Jesus no seu coração, que aceitá-lo, né, como seu Salvador e Senhor, esse tem a vida eterna. E a adoração, ela parte de um coração grato, né? E nós sabemos que a adoração não é só cantar, não é só louvar, a adoração é entregar-se a Jesus Cristo, é confiar nele plenamente, é depender dele totalmente, é louvar também, é adorar também, contribuir para o sustento da obra, é fazer a vontade de Deus, que está toda a nossa adoração. Para pensar e agir. A adoração a Deus deve ser em espírito e em verdade, como frutos de lábios que confessam o seu nome. Então, a pergunta que não quer calar, né? Como tem sido a sua ou a nossa expressão de adoração? Como tem sido a nossa adoração? Tem sido uma adoração verdadeira, que vem do coração, né? Que vem da nossa alma para o Senhor? Então a gente precisa pensar nisso. Não, a gente não pode ser aquele que segue rituais. Nós não temos isso. Já disse isso anteriormente. Não temos isso. A expressão do nosso coração deve ser espontânea, sempre com
com toda reverência, né? Com ordem, mas deve ser uma expressão voluntária, espontânea, saindo do nosso coração, um coração que deve ser um coração adorador ao Senhor, pela gratidão, pela salvação que um dia nós alcançamos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe sua vida e que esse estudo faça diferença, que você possa confiar nesse Jesus que um dia entregou a sua vida para que a gente pudesse viver, ter vida e vida com abundância. Senhor, muito obrigado por essa palavra e que ela encontre guarida, encontre lugar em cada coração daquele que ouvir, que participar, que assistir essa palestra. Pai querido, muito obrigado por essa lição. Continue conosco, continue com a nossa igreja, continue com a nossa liderança. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe.